A palavra necessidade não é e não pode ser algo atribuído a Deus. Mas a palavra necessidade, ela é sinônimo de algo que nos falta. Ela é sinônimo de algo talvez imprescindível, indispensável à vida, a alguém. Necessidade fala sobre algo que está livre da superfluidade. E eu quero pensar um pouquinho nesta noite sobre a necessidade e ao mesmo tempo a provisão. Necessidade e provisão. Duas coisas antagônicas, mas que Deus quer trabalhar em nosso coração nesta noite, quer ministrar ao nosso coração. A necessidade sempre vai apontar uma carência. Há carência em nós, há necessidades em nós. Mas olhamos para o Senhor nosso Deus e esta palavra não se aplica a Ele. Não há significância nenhuma em Deus a palavra necessidade, porque Ele é aquele que providencia o que supre as nossas necessidades, a necessidade de todo ser humano. E eu quero ler alguns versículos aqui, 4 versículos em Mateus capítulo 8, os versos de número 2 e 3, e também quero ler os versículos 8 e 9. Mateus capítulo 8, versos de número 2 e 3, e versículos de 8 e 9. Assim nos diz o texto da palavra do nosso Deus. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Versículo 8 e 9. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e digo ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo digo faze isto, e ele o faz. Estes 4 versículos de textos que estão no mesmo capítulo, que conta 2 histórias, 2 personagens, 2 protagonistas diferentes, cada um com a sua necessidade, cada um com a sua carência, mas ambos se encontram com o Senhor da provisão, necessidade e provisão. E nessa noite, onde você está, qualquer que seja a sua necessidade, Deus diz para você: eu tenho a provisão para a sua vida. Amém? Primeiro, não deixe que uma necessidade impeça a sua adoração. Escuta e anota isso no teu coração, porque não são poucas as aflições pelas quais passamos durante a nossa jornada terrena. Então, nunca deixe que uma necessidade impeça a sua adoração. Porque o primeiro versículo que nós lemos, os 2 primeiros, versículo 2 e 3, fala-nos sobre um homem leproso. Um homem que foi acometido de uma enfermidade que na época não tinha cura. A lepra, na época em que Jesus esteve em carne nesse mundo, era uma enfermidade incurável. Ainda hoje não foi erradicada
do nosso mundo, mas nos dias de hoje tem cura. Mas naquele tempo não havia. Aquela situação colocava aquele leproso à margem da sociedade. Colocava aquele leproso distanciado da sociedade, da própria família. Quando nós cantamos aqui acerca da família, quando foi referido o mês da família, a importância da família, aquele homem foi pela enfermidade tirado do convívio, totalmente tirado do convívio, banido. E eu entendo que talvez seria muito fácil para aquele homem nutrir no seu coração uma revolta, uma frustração, uma indignação, até mesmo para com uma pessoa de Deus. Quantas pessoas, ao passar por uma dor terrível, ao invés de se lançar nos braços daquele que tem aquilo que supre, faz o caminho contrário e se afasta de Deus e culpa Deus por sua dor, culpa Deus por suas tristezas. Mas aquele homem, ele consegue adorar Jesus independente da lepra. Quando nós pensamos em lepra, fazendo um paralelo com a nossa vida, nós percebemos as nossas imperfeições. Quando falamos de lepra, pensando em que também precisamos adorar a Deus, mesmo e apesar da nossa lepra, nós entendemos que falamos das nossas limitações, falamos de coisas que nos machucam, falando de coisas que muitas vezes não entendemos ou não aceitamos, falamos de depressão, falamos de tristezas, falamos do sentimento de inferioridade, de olhar para si mesmo muito aquém daquilo que Deus, Ele diz que você é aos olhos dEle. Vemos um homem que estava nesta situação, mas que pode adorar a Jesus. E eu entendo e digo a você, que independente também de qual seja a sua necessidade e qual é a visão que você faz de si mesmo quando você encara essa necessidade, ainda que você se veja com maus olhos devido à sua necessidade, Deus está dizendo para você, o encontro com Cristo faz toda a diferença, porque você tem a sua necessidade, mas Ele tem aquilo que pode suprir a sua vida. Amém? Meus amados irmãos, a nossa adoração independe da nossa lepra, então adore ao Senhor independente da lepra a qual você foi ou está acometido. Adore o Senhor na intensidade daquele leproso, na intensidade na qual ele adorou. Porque ele não precisou primeiro experimentar, ele não precisou primeiro sentir-se curado para adorar e glorificar a Deus, mas ainda com o seu corpo cheio de chagas. Ele adora. O texto nos diz que ele chega para Jesus e o adora. Deus espera que nós o adoremos, porque a Bíblia nos diz, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O leproso não havia visto ainda no seu corpo nenhuma alteração, nenhuma mudança, mas ele pode adorar a Deus, e ele pode manifestar a sua fé quando ele está com Cristo. Porque ele olha para Jesus e ele diz, Senhor, se quiseres, pode curar-me. Ele tem plena convicção no poder que há em Cristo. Aleluia, glória a Deus. E eu deixo uma frase para o seu coração. Escuta e anota para a sua vida. Se sua adoração e fé estão dependentes de resultados positivos, elas nunca foram reais. Importante isso. Essa reflexão que Deus traz ao nosso coração.
Se a nossa fé e a nossa adoração precisa comprovação de fatos que nos tirem do problema, que nos eleve a uma condição superior, que nos eleve a um patamar de excelência, se nós dependemos de uma mudança drástica na situação, para que encontre lugar no nosso coração a adoração e fé no Senhor, elas nunca foram reais em nós. E quantos estão aprisionados nesse tempo a uma adoração limitada a circunstâncias positivas? Quantos estão vivendo desta forma? E eu digo que não seja esse o seu caso no nome de Jesus. Porém, aquele homem adora ao Senhor, independente de qualquer coisa. E eu acredito que tenha sido esse mesmo sentimento, esse sentimento de adorar o Senhor, independente das circunstâncias, que fez com que Paulo, ele continuasse sendo o Paulo, aquele homem cheio do poder do Espírito Santo, aquele profeta no seu tempo, aquele porta-voz do Senhor com toda alegria, mesmo quando ele chega para Deus e diz: Senhor, tira da minha carne esse espinho, e Deus diz a ele: Paulo, a minha graça te basta. Você vai permanecer com o espinho, mas a minha graça é suficiente para bastar e fazer com que você se mantenha apesar do espinho. Eu digo, Deus, Ele tem suporte, Ele tem a bênção para a tua vida, e ela é tão real, que independente se a situação mudar ou não, você continuará sendo o que Deus espera que você seja, você continuará tendo poder de Deus para adorar, alegria para adorar, alegria para bendizer. E eu também consigo ver nesse leproso, que chega para Jesus ainda na sua lepra e o adora, eu consigo ver nesse leproso a mesma convicção que houve outrora, muito atrás, em Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens que, diante do rei da Babilônia, confrontado em poder ser salvo, se prostrassem diante da estátua que o rei edificou, eles disseram com toda a ousadia: o Deus que nós servimos pode nos livrar, mas ainda que não nos livre, fique sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos. Eles conseguem adorar independente da fornalha. Paulo consegue adorar independente do espinho. O leproso consegue adorar independente da lepra. Deus está manifestando a sua graça no meio do seu povo para aprendermos a viver. Paulo dizia com toda a tranquilidade que ele sabia viver e experimentar toda e qualquer situação. Ele sabia passar pela aflição, ele sabia passar pela tranquilidade, ele sabia passar pela falta, como também sabia ter abundância de todas as coisas, e em todas as coisas ele estava suprido. E Deus trabalha assim, e Ele move as nossas vidas, aleluia. John Piper, ele vai trazer uma frase que enquadra-se muito bem nesse pensamento e nesse momento em questão. Ele diz assim: a fé não é garantia de prosperidade, mas de estar satisfeitos em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade. E eu apoio essa palavra. A fé, ela não é garantia de prosperidade, mas a fé nos dá suporte para viver, mesmo quando a condição é desfavorável. Deus nos abençoe e nos faça aprender com este leproso. Então temos aqui um leproso que não encontra barreira para adorar, mesmo na sua lepra. Eu pergunto a você, aos irmãos aqui, a você que está em casa, a você que nos ouve nesta hora, alguma coisa há
que tem impedido o teu coração de glorificar a Deus? Há alguma coisa que está te impedindo de manifestar a sua alegria no Senhor? Há alguma coisa que está tirando a alegria da tua salvação? Há impedimentos na tua adoração, há impedimentos na tua boca para que possa glorificar o Deus vivo, com todo o louvor, com toda a alegria, com toda a plenitude. Então, nesta hora, de fato, reveste-te de uma fé e de uma adoração real, porque Deus te dá suporte para vencer e para adorá-lo em todas as circunstâncias. Aleluia. Nós vemos aqui também, neste texto, um Deus maravilhoso, que não está limitado para que não possa abençoar. O leproso chega: Senhor, se quiseres pode limpar-me. Jesus, olhando para aquele homem, toca naquele homem e diz: quero ser limpo. Jesus está dizendo para você: eu tenho virtudes, eu posso aquilo que você não pode, mas eu quero que você creia que eu posso. Eu posso aquilo que você jamais imaginou, talvez o seu pensamento não alcançou, mas eu quero que você compreenda essa verdade. E ainda que haja limitação na sua mente como um ser finito, para compreender os mistérios do eterno, mas que você possa ter a certeza de que, independente de onde a sua mente pode alcançar, Deus vai e sempre vai muito além. Aleluia. Glória a Deus. Deus vivo, o Senhor Jesus te diz nessa noite, a você, querido ouvinte, eu quero te ajudar. Não exclua a minha ajuda. Não busque a ajuda apenas em outros lugares, outras pessoas, porque eu estou aqui, estou pronto para te ajudar. A eficácia há portento nas minhas mãos para fazer aquilo que eu preciso fazer na sua vida. Ainda que nem sempre faça aquilo que você idealizou no seu coração. Porque é muito fácil eu colocar sob a responsabilidade de Deus o realizar aquilo que eu quero. Mas não é assim que funciona. O leproso anelava em sua alma, em seu coração, uma necessidade, um desejo, e encontrou no coração de Jesus o mesmo desejo. Senhor, se quiseres pode me curar. Quero. Seja curado. Que você, que eu, que todos nós possamos entender isso. Que busquemos as mãos do Senhor, mas muito antes disso, que busquemos o Senhor que tem as mãos que provê. Que busquemos o Senhor na nossa adoração, independente da lepra que nos é, de fato, muitas vezes real. Escuta mais, Davi vai dizer assim: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Esse texto sempre vem ao meu coração, quando eu penso na ajuda que vem do alto, porque o Senhor está dizendo para você, meu amado, assim como aquele leproso teve ousadia de se aproximar de Jesus, ele ousou aproximar-se de Jesus, ousou acreditar que Jesus podia o que ninguém podia naquela época, o que a ciência não podia. Assim também você possa ousar crer que Deus pode todas as coisas na sua vida. E eu vejo aqui, você tem alguém que te ajuda. Davi sabia disso. Além de todas as pessoas humanas, a todos os seus amigos, há pessoas que deram sua vida por ele no exército, que defendeu em todo o tempo, os seus valentes, dos quais Davi enumera, pessoas que fizeram diferença.
Ele sabe de uma coisa: há um socorro maior, há um auxílio maior que vem do alto. E eu digo para você, querido, ainda que você tenha buscado, ainda que esteja buscando auxílio nesta terra, você encontrará mãos que te acolham, palavras que te abençoem e te façam erguer, mas nunca deixe de buscar o auxílio que vem do céu, porque Jesus se disponibiliza para tal. Glória a Deus. Jesus te diz: eu te estendo a minha mão. Lembra do texto de Isaías 59? Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Jesus então não ficou com a sua mão encolhida para não salvar aquele homem, para não tocar naquele homem. Num tempo em que ninguém ousava tocá-lo, devido à sua lepra altamente contagiosa, mas o texto é muito claro quando diz: Jesus tocou naquele homem. Quero, seja limpo. Jesus está pronto para te ajudar e Ele toca na sua vida, Ele toca na sua vida. Existe um ombro para que você possa se debruçar e descansar. Descanse-se nos braços de Jesus. Aleluia. Um texto exuberante da palavra de Deus, um texto que fala também muito ao meu coração. Está registrado em Miqueias capítulo 7, versículo 18. Quando Miqueias, com tanta alegria, quando eu leio esse texto, eu vejo Miqueias, aquele homem, olhando a situação conflituosa da qual ele vem narrando no seu livro, mas a ousadia, a alegria, a certeza de que ele está fazendo uma grande obra e proclamando um grande nome, que é o nome do Senhor. E ele diz: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa as iniquidades e esqueces da rebelião do restante da tua herança? Quem é semelhante a ti? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Aleluia. Então, você, talvez se sentindo assim, tão distante de qualquer possibilidade de auxílio, de qualquer ajuda humana, de qualquer palavra que te erga, Jesus, Ele tem todas essas coisas. Talvez esta necessidade te afaste de todo mundo e de tudo, até mesmo do Senhor. Mas Deus está dizendo: engano seu, filho, porque eu não tenho dificuldade em tocar-te, eu não tenho dificuldade de liberar uma palavra ao teu coração, eu não tenho dificuldade de mudar a tua história. Aleluia. E pensando em mês da família, pensando em família, imaginemos a família daquele homem, porque após aquele encontro da necessidade com o Senhor da provisão, aquele homem deixou de ser o que era e tornou-se uma nova criatura, um novo homem regenerado fisicamente e ainda muito mais fortalecido espiritualmente, com uma fé totalmente rejuvenescida. Os traumas ficaram para trás, ainda que ele carregasse um histórico triste, mas não mais refém da dor. Eu digo para você, entenda essa palavra. O Senhor tem aquilo que você precisa e Ele tem prazer em fazer. O segundo texto que nós lemos aí, no capítulo 8, versículo 8 e 9, já nos fala de um outro protagonista, um centurião. Um homem que não apresenta a Jesus uma necessidade própria, mas ele vai apresentar a necessidade de alguém que, de alguma maneira, gera preocupação, gera dificuldade, porque muitas vezes, em alguns momentos, a necessidade nossa não está especificamente estabelecida sobre a nossa vida, mas muitas vezes também sobre a pessoa que amamos, sobre pessoas que estão
se relacionando conosco, como era o caso do centurião. Ele tinha um serviçal, ele tinha um servo, e esse servo estava acometido de uma enfermidade. O texto não nos diz o quê, mas esse centurião, ele vai trazer ao nosso coração algumas informações importantíssimas, algumas lições importantíssimas. Fala Deus, deixa Deus falar. Interessante aqui em pensar que no capítulo 8, Jesus passa pela vida daquele leproso, Jesus passa pela vida do centurião, Jesus está passando, os protagonistas vão se alternando, o leproso sai de cena, o centurião entra em cena, mas Jesus continua na cena. E eu quero que você entenda isso, que Jesus nunca sai de cena, ainda que você, dentro de uma situação, não o perceba, não o veja. Deus está contigo, por onde quer que andares, eis que estou convosco todos os dias. Ele não sai de cena. Por isso o leproso o pode encontrar, por isso o centurião o pôde encontrar, por isso você pode encontrá-lo. Qual é o livro onde não se encontra a palavra Deus? Fácil, né? O livro de Esther. Não se encontra a palavra Deus, mas interessante pensar que você encontra em todos os milagres, em todas as ações, em todos os livramentos, a ação maravilhosa de Deus. Deus sempre estará presente na história da humanidade, porque Ele criou o homem e Ele cuida daquilo que Ele criou, de quem Ele criou. Necessidade e provisão. Temos aqui um centurião que está, de alguma maneira, nos mostrando estar bem tranquilo na sua vida. Um homem com uma posição social, um homem bem profissionalmente, é um centurião. Isso nos fala que ele é um comandante sobre 100 soldados, sobre 100 homens, alguém respeitado pelo governo romano, por isso ele está neste cargo. Nos mostra aqui que ele chega perto de Jesus e faz uma intercessão a Jesus. Ele intercede por um servo, ele intercede por um dos seus serviçais. E eu quero que esse encontro da necessidade com a provisão aqui possa gerar no seu coração algumas reflexões importantes. Primeira delas, ele se humilha diante de Jesus. E essa palavra, humilhar-se diante de Jesus, é da forma mais positiva possível. Há muitos termos, muitas colocações para esta palavra que pode ser usada de forma pejorativa ou de forma negativa, mas aqui não. Ele se humilha diante do Senhor de uma forma especial, totalmente positiva. Ele mostra a sua indignidade. Senhor, eu não sou digno. Mas ele se apresenta a Jesus. Ele não deixa a soberba tomar o seu coração. Ele não deixa que o seu cargo, que a sua posição o dificulte em se subordinar a Jesus, entender a autoridade de Jesus, entender o poder de Jesus, a graça de Jesus, o senhorio de Jesus. Ele entende isso. E quantos nesse tempo não entendem isso? Não se humilham diante de Jesus? Acham que por estarem talvez numa posição eclesiástica, por serem detentores de alguns cargos, por ser respeitado na mídia, que detém o poder de não mais se humilharem, mas acharem ser Senhor,
sobre a vontade de Jesus, acharem-se senhor da ação de Jesus, e não somos, e não há um que seja. Ele entende que Jesus pode, mas ele não exige, ele não determina que Jesus faça, assim como aquele leproso do texto anterior: Senhor, se quiseres, pode curar-me. O centurião, com toda a humildade, também chega para Jesus e diz: o Senhor pode liberar uma palavra para abençoar o meu servo. O Senhor pode. Humildade, humilhação no sentido mais positivo. E é nesse sentido positivo que Pedro vai nos ensinar no capítulo 5, de 1 Pedro, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Nessa certeza de que, se nos humilharmos no sentido de reconhecer que nenhuma questão humana nos eleva a uma posição que nos dê autoridade para sentir que estamos acima do Senhor. Nunca estaremos nessa posição, porque não existe ninguém além dele, não existe ninguém acima dele. Aleluia. O centurião, então, ele não cai no erro dos dois extremos. Primeiro extremo, não se sentir digno de achegar-se a Jesus. Quantas pessoas não se sentem dignas e dizem assim: ah, mas o Senhor não vai me aceitar devido aos meus pecados, devido à pessoa que eu sou, ou devido à pessoa que eu fui. Quantas pessoas no extremo de se enxergar de forma pejorativa, de se enxergar de forma inferior, de forma aquém os olhos de Jesus enxerga. Ele não caiu nesse extremo de não se achar digno de aproximar-se de Jesus, de buscar o favor de Jesus, de buscar a graça de Jesus, mas ele se aproxima de Jesus com humildade, com simplicidade e entendendo quem é o Senhor. Aleluia. E o segundo extremo, ele não chega para Jesus com soberba, talvez como um centurião romano, ele pudesse achar que poderia, quem sabe, colocar os seus soldados à sua disposição, que estava no encalço de Jesus, para que levasse Jesus à sua casa, para que curasse aquele serviçal. Só que tanto o leproso como o centurião entende que Jesus não é um serviçal, mas que Ele é Senhor. Quantos nesse tempo precisam entender que Jesus não é servo, que nós precisamos servi-lo? Quantos têm adorado nesse tempo e por isso têm se frustrado? A estatística, o número de evangélicos do nosso país cresce, mas cresce-se também a cada dia o número de pessoas frustradas com Deus, porque achou ou ouviu ou aprendeu que Deus tem que realizar aquilo que nós queremos que Ele faça, e se frustram com Deus. Mas na verdade eu digo para você, se você é alguém assim, que está frustrado com Deus, a sua frustração não é com Deus, é com quem tem pregado mentira para o teu coração. Porque Deus não é um garçom que vem servindo às nossas mesas, como muitas músicas dizem, como muitos pensam. Deus não é um garçom que vai nos servir e nós nos assentamos e esperamos que Ele traga. E se Ele nos servir bem, então daremos a nossa esmola, a nossa gorjeta de louvor, a nossa gorjeta de adoração, a nossa gorjeta de dízimo e oferta. Jesus não é serviçal, Jesus é Senhor.
E não importa se você é um leproso ou se você é um centurião, não importa se você se vê aquém, não importa se você se vê além, mas Deus é Senhor. Uma outra consideração aqui muito importante, mesmo Jesus estando em carne naquele momento, naquele tempo ali, o centurião, ele olha para Jesus entendendo que Jesus pode, algo que nós colocaríamos apenas sobre alguém que é totalmente detentor do impossível, detentor do sobrenatural. Ele olha para Jesus com essa visão. Vamos lá na sua casa, Jesus fala com ele. Jesus sabia qual seria o desfecho daquela história, mas Jesus ainda estica um pouquinho o papo. Vamos lá na tua casa. Não, Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor. Mas dá uma palavra, porque a palavra do Senhor, ela não está limitada à geografia. A palavra do Senhor não está limitada a conhecimento. Se o Senhor não conhece o meu servo, se o Senhor nunca ouviu, a palavra do Senhor não está limitada a isso. E eu digo a você, meu amado ouvinte, entenda essa verdade, essa realidade espiritual. Jesus não está limitado para que não possa derramar sobre nós as suas bênçãos e suprir as nossas necessidades. Glória a Deus. Não sejamos céticos acerca do que a palavra diz sobre Jesus, do que a própria vida de caminhada com Deus diz a todos os servos do Senhor, porque todos os servos têm essa mesma convicção e estas mesmas experiências indeléveis, são marcas que não podem ser tiradas daquilo que experimentaram e experimentam no Deus vivo. Aleluia. E eu digo para você, querido, independente se você acha que Deus não te conhece, que Ele não pode te ver, que Ele não sabe onde você está, porque talvez você se sinta perdido no deserto e diga, nem os olhos de Deus têm me encontrado aqui. Mas eu digo para você, que os olhos de Deus estão sobre todos. A palavra do Senhor nos diz, em Provérbios capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Eu digo para você, os olhos do Senhor não apenas te alcançam, mas Ele te alcança com sabedoria acerca daquilo que você está realizando, se é bom aos olhos dEle, se é negativo aos olhos dEle. Ele te vê onde você está, Ele está te vendo agora, e por isso Ele está declarando esta palavra ao teu coração. Talvez você pense, mas Jesus, Ele não me conhece na plenitude. Ele não conhece os meus problemas, a ansiedade, a minha dor, a minha frustração. Ele não conhece o quanto o meu coração tem dificuldade de crer. Ele não conhece a minha incredulidade. Mas eu digo para você, querido, a palavra de Deus nos diz em João capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso nos garante que nós somos feituras das tuas mãos, e sem as mãos de Jesus jamais existiríamos. Mas aquele que nos fez não conheceria na essência a sua criação, não seria o oleiro conhecedor do barro que ele manuseia, não teria passado por ele até mesmo os resquícios que estão no barro, as pedras, os gravetinhos, a sujeira que estava naquele barro passou pela mão do oleiro, e o quanto ele foi trabalhando naquele barro, foi o quanto ele foi limpando, purificando aquele barro, até a condição de ser feito vaso, e vaso de honra, aleluia. E Deus te diz nessa noite, o Senhor, Ele te conhece, o Senhor te enxerga onde você está, e digo mais para você,
Jesus pode te alcançar aí. Jesus pode te abençoar aí. Ele tem poder para curar a tua dor. Ele tem poder para te dar alegria, além das fúteis e supérfluas alegrias que você tem buscado em tantas coisas, que para trazer liberdade ao teu coração, tem te escravizado. O Senhor te diz nessa noite, Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não falta poder nas mãos de Jesus para mudar a sua história. Aleluia. Alguém disse assim, uma frase importante, anônima: poder é uma capacidade que todos têm em menor ou maior escala. O que nos limita é a autoridade. E eu posso dizer que concordo totalmente com esta palavra. Poder é uma capacidade dada a todos nós. Mas a autoridade é que vai fazer a diferença na gestão desse poder. E Jesus, Ele tem toda a autoridade para que a palavra dEle seja poderosa para salvar, como foi aquele servo do centurião e como é você e como somos nós. Amém? Glória a Deus. Eu quero que fique claro então aqui nesta noite, estas verdades. No encontro da necessidade com a provisão, que fique claro no seu coração, que todos nós temos as nossas necessidades, mas Jesus tem a provisão. Só relembrando para você, não deixe que a sua necessidade te impeça de adorar. Segundo, não deixe de adorar, ainda que o que havia idealizado no seu coração não se concretizou. Se o desejo do seu coração não encontrou o desejo no coração de Deus para realização, como foi no caso de Paulo: Deus, tira esse espinho, filho, a minha graça te basta. Mas no encontro da tua necessidade com a provisão, Deus diz a mesma coisa para você: filho, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para te manter com ou sem espinho, com essa ou sem essa necessidade. Creia no poder e na eficácia da ação de Jesus ilimitadamente. Creia no poder, assim como aquele centurião creu. E terminando aqui, clame a Ele, ore, interceda, busque-o, porque de fato Ele pode trazer à luz aquela palavra de Jeremias que nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que você possa crer e receber esta palavra, e receber esta bênção, e receber esta vitória, porque é a palavra de Deus ao meu, ao seu, ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, que precisa gerar diferença em nós, que precisa trabalhar a nossa estrutura, que precisa trabalhar alguns pontos que muitas vezes se mantêm tão rígidos. Mas Deus quer nessa noite tirar-nos da condição de pedra para a condição de barro, para que possamos ser maleáveis, para que possamos ser moldados. Deus quer com essa palavra gerar no seu coração a certeza de que a sua necessidade pode ser suprida. Mas Deus quer falar algo que ainda precisa ser conhecido de muitos corações, que a maior necessidade do homem, apesar de
todas as questões físicas, materiais, emocionais, a maior de todas as necessidades do homem é a sua necessidade espiritual. Porque o homem pode estar bem fisicamente, mas o seu bem-estar físico não o leva para o céu. O homem pode estar bem emocionalmente, mas o seu equilíbrio emocional não o garante ir para o céu. O homem pode estar muito bem materialmente, mas não acumular os tesouros celestes. Por isso você precisa estar bem espiritualmente. Quando a palavra diz a nós, de que adiantaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ele está dizendo isso, está bem em todas as áreas, mas não está bem no principal, na única área que pode abrir ou fechar a porta do céu, que é a nossa vida com o Senhor. A maior necessidade do homem é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é recebê-lo como Salvador da alma, é recebê-lo como Senhor, para que Ele entre em nossa casa, na casa do nosso coração, e que Ele possa colocar as coisas no lugar. E Ele quer fazer isso nessa noite com você. Ele quer ministrar a sua vida, Ele quer trazer novidade à tua alma. Se essa é a sua necessidade, encontre-se agora com o Senhor da provisão. Ele está aqui, Ele está aí junto ao seu lado, porque onde estiver um coração arrependido, um coração quebrantado, ali estará o Senhor para abraçar esta vida e para garantir que ela, a partir de então, em Cristo Jesus é mais que vencedora. Eu quero orar por sua vida, eu quero orar por nossa vida. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado pelas reflexões que esta palavra gera em nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos faz pensar nesta noite. Obrigado porque o Senhor nos gera uma introspecção. O Senhor nos possibilita olhar para dentro de nós. E o Senhor nos possibilita adorar-te em espírito e em verdade, como é buscado por ti. Apesar da lepra, apesar da necessidade. Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por esta verdade, por essa vitória que já foi realizada em nós. E eu te peço nesta hora, por esta vida que está recebendo esta palavra, e que com ela recebe também agora, aquele que supre a sua necessidade. Deus, recebe esta vida, Pai. Abraça esta vida, Senhor, que ela não se repouse mais nos braços do acaso, mas que ela possa encontrar guarida nos teus braços agora, Pai. Que ela não busque apenas os recursos dessa terra, mas que ela se enriqueça com as bênçãos do alto céu. Que esta vida nesta noite, Pai, neste dia, Senhor, em questão, ela possa alcançar de Cristo Jesus aquilo que Ele desceu do céu para trazer: salvação. Abençoe esta vida, Pai. E eu quero orar por todos aqueles que estão se sentindo frustrados, abandonados, sozinhos. Deus, em o nome de Jesus, que a Tua palavra e que a Tua presença gere diferença nessa vida. Para as pessoas que estão, Pai, nessa noite, se sentindo distantes do Senhor, Deus, que ela possa se sentir agora próximas a Ti, próximas do Teu olhar, próximas do conhecimento do Senhor, próximas das Tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, eu rogo ainda pelo nosso país,
que as tuas mãos se manifestem sobre o nosso Brasil, que as tuas mãos portentosas, Pai, possa gerar saúde na nação brasileira. Deus, eu te peço pela cura sobre este vírus terrível. Eu te peço pela cura das sequelas que estão no coração ou que possam ficar no íntimo daqueles que têm experimentado esse tempo tão conflituoso, Pai. Eu te peço, Senhor, que a cada dia nos dê alegria para adorar, independente da nossa lepra, ou da lepra que o tempo nos propõe. Nós te adoramos e te bendizemos, e ministramos vitória sobre todos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.